Quero iniciar esse vídeo falando sobre a maldição. Eu quero deixar bem claro que a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é pregada para todo mundo. Ela não tem A e nem B, não. É para mim, é para todo mundo. A palavra de Deus não respeita ninguém. É nós que tem que respeitar a palavra de Deus. Aquele que quer ir para o céu tem que respeitar a palavra de Deus. E eu quero falar sobre maldição, né? Que aqui na Bíblia tem um versículo, porque a maldição existe. Eu quero que você entenda que a maldição existe. Tanto lá na Velha Aliança, lá no Velho Testamento, como no Novo também existe a maldição. Mas eu quero deixar bem claro que a maldição hereditária não existe, tá? Você vai ficar ciente, maldição hereditária não existe. Aqui em João capítulo 9, o verso 2 e 3. Quando Jesus passava num determinado lugar, que a Bíblia não fala onde ele estava, ele viu um homem. E aqui no versículo 2, os apóstolos procurou ele. Quem pecou este? Foi ele ou foi seus pais? Amados, se eu pegar esse versículo aí, dá para me pregar sobre maldição, tá? Se eu pegar só esse versículo, porque não tem como pregar maldição hereditária na Bíblia, porque não existe, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento. Maldição hereditária não existe, tá? E eu vou deixar bem claro para você. Então, os discípulos perguntou a Jesus. O homem era cego, Jesus ia passando, viu o homem cego. Quando Jesus encostou lá, os apóstolos fez essa pergunta para ele: quem pecou este? Quem pecou? Foi este ou foi os pais deles? Né? E Jesus, no verso 3 do capítulo 9 de João, ele disse: nem ele e nem o pai dele pecou, mas isso foi para que se manifestasse a glória de Deus, o poder de Deus, tá entendendo? Então foi isso, aí jogou tudo por terra. O primeiro versículo, o versículo 2, dava para pregar, agora já não dá mais, porque Jesus disse: nem ele e nem o seu pai pecou. Porque, amados, Jesus não podia falar, porque se ele falasse, se ele apoiasse essa palavra dos apóstolos, ele ia bater contra a palavra que está escrito, está entendendo? Se ele apoiasse os apóstolos do capítulo 2, quem pecou este? Foi ele ou foi o pai dele? Se ele apoiasse isso aí, ele ia bater contra a palavra que está escrito em Deuteronômio capítulo 24, e o verso 16. Lá a palavra de Deus disse assim: o pai não paga pelo filho e nem o filho paga pelo pai. Cada um paga o seu próprio pecado. Viu? Aí agora acabou toda a maldição hereditária. Porque maldição hereditária não existe. Existe doença hereditária. Existe, não adianta querer se complicar. A doença hereditária existe. Isso sim. Mas a maldição não. A maldição não existe. Porque se Jesus apoia ele, lá, né, apoia os apóstolos, ele tinha batido de testa nesse versículo que diz, em Deuteronômio, capítulo que nós já falamos, capítulo 24 e o verso 16, diz que o pai não paga pelo filho e o filho não paga pelo pai. Cada um paga o seu próprio pecado. Em Jeremias capítulo 31, verso 30, fala a mesma coisa, que o pai não paga pelo filho, o filho não paga pelo pai. Então aí a maldição hereditária já foi, já rodou, já não existe mais. Contando em que a maldição existe, mas não hereditária. Nós vamos falar sobre isso. Aqui no Velho Testamento, nós vamos ver, na Velha Aliança, nós vamos ver que a maldição, ela é trazida por Deus.
a maldição ela vem da parte de Deus no Velho Testamento e também no Novo, né? Então nós vemos aqui em Deuteronômio ainda, capítulo 11, e o verso 26, o verso 26, 27 e 28, que disse assim: eis que hoje eu ponho adiante de vós a bênção e a maldição. A bênção é quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus para cumprir os seus mandamentos. E a maldição os vossos mandamentos que o vosso Senhor te ordena hoje. E a maldição, do verso 28, será, porém, a maldição a maldição será se não vier, se não cumprir o mandamento do Senhor seu Deus. Quer dizer, se cumprir o mandamento, é bênção. Se não cumprir, é maldição. Isso da parte de Deus. É isso que nós estamos falando. Na velha aliança, a maldição vinha da parte de Deus. E como hoje também, nos nossos dias, se você quer saber mais, você vai em Deuteronômio, no capítulo 28, logo na frente aí um pouquinho, você vai ver o Senhor falando sobre a bênção e a maldição, como ser abençoado e como ser amaldiçoado. Ele falou as duas por ele mesmo, se não cumprir os mandamentos. Se cumprir os mandamentos, será abençoado. Se não cumprir, será amaldiçoado. Tá certo? Mas isso na velha aliança. Tá entendendo? Porque tudo lá na velha aliança, irmãos, era lei. Era lei que eles se cumpriam. Né? Eles tinham que cumprir a lei. Era obrigado a cumprir a lei. Se não cumprisse, né? Mas nós estamos na nova aliança. E nós não estamos livres da maldição também. É bom entender isso. Né? A maldição existe. Né? Nós vemos na Bíblia, a maldição existe. Só que ela existe como que a maldição existe? Ela existe do lado do homem. Tá? O homem é que manda a maldição. Por exemplo, um homem de Deus manda uma maldição para uma pessoa. Mas lá tem que haver ocasião para ela cair, tem que haver lá um erro, tá entendendo? Porque a Bíblia diz em Provérbios capítulo 26 e o verso 2 que a maldição sem causa não virá. Tem que haver uma causa, mesmo sendo um homem de Deus, lá tem que haver uma causa. E também ela existe do lado maligno pelo homem também, tá? Você vai ver lá em 1 Samuel, você vai ver no capítulo 17, Davi e Golias, né? Quando Golias amaldiçoou Davi pelos seus deuses, né? Davi era um homem de Deus, era um homem segundo o coração de Deus, era um homem de Deus. E quando ele se levantou para ir contra Golias, Golias viu que ele era um mancebo rude, o Golias temeu, e amaldiçoou ele pelos seus deuses, que é os deuses demoníacos, né? Amaldiçoou ele, então quer dizer, ela existe dos dois lados, mas tudo isso tem que haver um meio, porque se não tiver a causa, ela não atinge ninguém, né? E também no Novo Testamento, nós vemos falar, né? Porque aqui em Gálatas capítulo 3, em Gálatas capítulo 3 que nós vemos, e o verso 13, que diz que Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se maldito por nós. Tá vendo aí? Acabou de derrubar o resto. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, morrendo na cruz, morte de cruz. Porque todo aquele que morria e era pendurado no madeiro era porque era maldito. E ele se fez maldito por nós, para que nós ficássemos livres das maldições da lei, contando que a maldição existe.
Só não existe a hereditária, mas ela existe, tá? A maldição existe. Porque nós vemos, Paulo amaldiçoou um homem, né? Eu já vi ela tanto na Bíblia e já vi ela mais presente do que na Bíblia. Porque nós vemos Paulo amaldiçoando um homem e ele ficou cego. Foi lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, né? E o homem ficou cego na hora. E nós vemos também o Senhor Deus amaldiçoando direto a Herodes. Não teve intervenção de homem. E Herodes foi comido de bicho, né? No mesmo momento, no mesmo instante. Então, quer dizer, o que nós estamos dizendo? Ela existe, mas não hereditária. Porque, irmãos, pensa bem, se o meu pai, por exemplo, o meu pai bebia, né? E eu também bebia. Por quê? Eu era o carregador de pinga dele. Não era uma maldição. Eu aprendi, achava que aquilo, pensei, eu vou experimentar esse trem para ver se é importante, né? E comecei ali de golinho em golinho. A pinga não é bom é a tontura. Quando eu bebia pinga, eu bebi muita pinga. E eu falava, se tivesse jeito de comprar a tontura, eu não comprava pinga, comprava tontura. A alegria, bebe, fica alegre, né? Mas, então quer dizer, porque o meu pai bebia, vinha maldição para me beber também? Não. Eu vou falar uma conversa aqui, você vai ver ao redor de você, né? Tem pai que não bebe, nem a mãe bebe, nem o pai bebe, e os filhos saem cachaceiros. Tem pai que bebe, aqui, você conhece aí ao seu redor. Pai que bebeu, que passa, eu conheço pessoas que passavam a noite na rua bebendo, e tem os filhos, e os filhos nenhum bebe. Ah, mas é porque é evangélico. Não, senhor, não é evangélico, mas não bebe. Porque não existe maldição hereditária, não existe maldição hereditária, não existe. Porque você pode julgar muito bem essa causa, você pode pensar muito bem sobre isso. Aí ao redor de você, você vai ver esse povo, né? Que um bebia, o pai bebia, o filho não bebia, né? O pai não bebia, os filhos saíram, bebia, né? O pai era pobre, olha, meu pai era pobre. Então quer dizer que todo mundo tem que ser pobre. Nós é 6 irmãos, e o pobre dos 6 é só eu. Os outros tudo tem seu meio de viver, tá entendendo? Tudo tem seu meio de viver. Tem deles que é até controlado de situação, tem empresa, né? Então quer dizer, cadê a maldição? Porque ela não existe. Você viu quando nós lemos aqui, quando a Bíblia diz que o pai não paga pelo filho, e nem o filho paga pelo pai, mas cada um paga os seus próprios pecados. Agora eu quero dizer outra coisa para você, a maldição hereditária não existe, mas o demônio existe, tá? O demônio existe. Muitas vezes ataca, o pai xinga demais, né, vive chamando, ou a mãe vive chamando o demônio, vive brigando, maldizendo, e o demônio fica dentro daquela casa. E aí os filhos costumam ir no mesmo caminho, nem sempre, mas costumam ir no mesmo caminho. Por quê? Porque o pai pegou aquele caminho, né? E os filhos costumam ir por ali. Mas não é maldição hereditária, não, é demônio. Esse existe, né? Então está muito bem explicado sobre isso aí. Maldição hereditária não existe. Não tem como eu pregar maldição hereditária na Bíblia. Não tem. Principalmente no Novo Testamento. Nem no Velho, nem no Novo, mas principalmente no Novo Testamento. Não tem como eu pregar. Amém? Nesse momento, eu quero dizer para você que vai curtir esse vídeo, compartilhe. Porque tem muitas pessoas complicadas com esse negócio de maldição hereditária. Tem muitas pessoas que pensam que é verdade, mas é sem nenhuma afirmação. Não tem nenhuma afirmação bíblica. Eu estou pregando isso aqui porque a palavra de Deus fala com todo mundo. É para tirar isso da mente de alguém que está com isso na cabeça. Porque o meu pai, a minha mãe era dessa maneira,
a filha vai ser. O meu pai era dessa maneira, o filho vai ser. Não, não, senhor. Tem uma tendência de viver porque viveram juntos. E o maligno não perde tempo. Mas maldição hereditária não tem. Eu quero dizer para você que vai curtir esse vídeo, que compartilhe ele, tá? Com as demais pessoas, para que possa ajudar as pessoas e você se torna também um pregador do Evangelho. Deixa seu like aí no nosso vídeo e assine no nosso canal também, tá? Que Deus possa te abençoar grandemente, em nome de Jesus.